passageiras com destino à terceira temporada de Colo de Longe. Apertem os cintos porque já vamos decolar. Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. Se reinventar depois dos 40 já parece impossível para muita gente. Agora, imagina fazer isso como mulher imigrante, em um país novo, longe da família e das referências que a gente cresceu. A minha convidada de hoje provou que não é só possível, como o novo também pode surpreender e abrir portas. A Patrícia Tussi, ou melhor, a Paty nova-iorquina, vive em Nova York há 24 anos, é casada com David, mãe do Sam, da Nancy e do Daniel, e hoje é guia de turismo e planejadora de viagens na cidade que nunca dorme. Hoje a gente vai falar sobre coragem, rede de apoio, religião, julgamento e, claro, sobre a reinvenção depois dos 40. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jo, pelo convite. Ai, tô muito feliz que a gente se conhece há um tempão, né? Uhum. Eu pensei em você, eu falei, nossa, Se conhece online, né? Online, exato. Eu já mandei várias amigas que iam pra Nova York, fizeram um roteiro. Verdade. E mandou uma noiva também, né? Uma noiva, exato. Então, aí temos um percurso de anos e não tinha como não ter você aqui presente. Mas eu te conheço, as pessoas não te conhecem, então queria que você me conta um pouquinho, Paty, quem é a nova-iorquina, né? Que eu não sei se as pessoas te conhecem mais como Paty ou como nova-iorquina. Como você se apresenta para as pessoas, assim, conta um pouquinho do seu histórico e o que você faz hoje. Bom, eu vim para Nova York em 96 pela primeira vez e vim de férias. E eu sou de São Paulo, vim de férias, fiquei uma semaninha aqui e 2 dias antes de ir embora conheci meu marido na balada. Então, aí depois disso eu fiquei 5 anos indo e voltando, acabei vindo pra cá, depois de, né, resumindo bem. E quando eu vim, eu trabalhava na minha área, administração, enfim. Depois disso eu tive meus filhos, e aí eu fiquei 10 anos sem trabalhar. Não dava pra trabalhar. E aí depois disso, quando eles começaram a crescer um pouquinho, foi bem a época também, 2014, por aí, época que o pessoal começou a usar o Instagram. E aí eu comecei a usar o Instagram, assim, eu queria trabalhar com alguma coisa, não sabia com o quê, sempre trabalhei minha vida toda. Comecei a dar umas dicas de Nova York, enfim. E foi meio na brincadeira, e vendo o que o pessoal queria e precisava, que eu comecei a montar meu negócio e voltei a trabalhar. E, Paty, como que foi essa transição de São Paulo para Nova York aos 26 anos? Porque, querendo ou não, é bem nova, né? Pra gente mudar completamente a vida, principalmente em nome do amor, né? Como você falou, em Nova York, em São Paulo você trabalhou a vida inteira. E aí você foi para Nova York com um amor de balada 2 dias antes de ir voltar para casa, né? Uhum. Como que foi essa mudança? O que te marcou nessa mudança? Foi fácil? Foi complicado? Foi bem difícil. Então, a gente tá falando de 96. 96 foi o ano que, assim, surgiu o e-mail. Ele foi a primeira pessoa que eu tinha e-mail. Então, tudo pra conseguir trabalho, pra vir estudar como eu acabei vindo, tudo. Não tinha muito site, não tinha contato, você não tem WhatsApp, você não tinha comunicação. Então, se já é difícil hoje, imagina naquela época. Foi extremamente difícil. Nos primeiros anos, eu pensei que eu estava fazendo faculdade ainda, não queria largar a faculdade. Falei, tá, eu tenho um inglês legal, quando eu acabar a faculdade, eu vou para Nova York e vou trabalhar, né? E não foi bem isso, eu tive várias tentativas frustradas, tentei vir emprego, eu não ia vir sem o visto.
E aí, no final das contas, quando eu tava quase já desistindo, eu pensei, pode ser que eu possa estudar. Só que estudar era muito caro, fazer tipo mestrado, só que eu não tinha essa grana. Eu acabei fazendo um undergraduate num City College, né, que é tipo uma faculdade pública, que não é de graça, mas o preço dava pra pagar. Mas foi tudo assim, com ICQ, Skype, tentar achar alguém na escola, o David me ajudando. Quando vim pra cá também pra tentar arrumar emprego, ficar 3 meses num apartamento e tal, não tinha Airbnb. Eu tinha que. David, né, o David tinha que ir até o lugar e ele que tinha que ser o tipo, eu responsável, então foi bem difícil. Mas depois que eu peguei o visto de estudante, aí eu não queria vir assim, vou na louca e vou para Nova York. Eu queria realmente ter um aninho assim de ver que se eu ia me adaptar ou não. E eu não era noiva, não era nada. Eu conheci ele tinha 19 anos. Então eu tinha 26, ele tinha 24, mais novo ainda. Não queria saber de casar ainda, só que eu também não podia ficar indo e voltando. Aí eu dei um ultimato nele. Eu falei, eu tô vindo, eu tô há 5 anos desse chove não molha, tô fazendo de tudo, essa é a minha última cartada. Eu vou estudar 1 ano, você tem até o final do ano pra me pedir em casamento. Pediu, não pediu, tchau. Então foi mais ou menos assim, e na época foi difícil chegar aqui, mas quando eu cheguei aqui eu não pensei 2 vezes, eu tava apaixonada, então assim, eu não imaginei, nem pensei, quando eu tiver meus filhos, né? Depois que eu percebi onde eu me enfiei. E, Paty, bom, valeu a pena, né? Toda essa insistência, porque, enfim, você tá casada há um tempão, tem os seus 3 filhos, e você passou um tempão dedicado à maternidade, né? Basicamente aí uns 10 anos, né? Ou mais. Como que era, você mencionou pra mim que você vem da comunidade judaica. Então também teve essa questão. Então me conta um pouquinho, além enfim, foi uma escolha sua, foi parar de trabalhar, ou foi a demanda mesmo que você falou, eu não consigo encaixar um trabalho aqui, além da questão da comunidade judaica, que exige bastante da mulher, os jantares e tudo mais. Então me conta um pouquinho a decisão também de dar uma pausa no trabalho por conta da maternidade. Ok, então aqui o trabalho é super intenso. Então, assim, quando a gente tá trabalhando para uma empresa aqui, nem horário de almoço tem. Então não tem assim, não é que no Brasil tem horário de almoço, tem licença maternidade. Aqui a gente não tem essas coisas. Não sei se trabalho para uma multinacional e tal, mas não era o meu caso. E eu tava trabalhando para uma empresa que eu mal comia, nananana, e eu engravidei. E eu engravidei e eu não a gente tem também sendo a comunidade judaica, a gente tem um costume de não contar nos 3 primeiros meses se a gente tá grávida ou não. Então eu não queria contar pro meu chefe que eu tava grávida, eu não queria contar pra ninguém. Mas eu tava grávida, tava passando mal, e eu tinha que ir no médico. E toda vez que eu pedia pra ir pro médico, ele reclamava. Então você tem que ir no médico? Nananana. Então eu comecei a ficar meio assim, preciso mesmo ir no médico, porque ele vai reclamar de novo. Então eu fiquei, sabe, ele meio que me deixou assim, desconfortável em ficar toda hora pedindo pra ir no médico. E aí comecei a manchar um pouquinho. Não deve ser nada. Eu precisaria marcar um médico, mas eu ficava com aquela coisa, não, mas ele vai ficar bravo comigo, nananana. No final das contas, eu perdi o bebê. Mas, beleza, já tô. Não era culpa dele, o bebê realmente era um bebê mal formado, eu ia perder de qualquer jeito. Mas aquele sentimento de não acolhimento, puxa, nossa, e aí, se eu engravidar de novo, vou ficar de novo com medo de ir no médico, nananã. Então eu fiz uma decisão de que, ok, quando eu engravidar de novo, eu vou largar o emprego, eu não vou mais trabalhar, porque vai ser toda vez assim. Então eu comecei a pensar pra frente, tipo assim, se foi assim, pra eu marcar um médico, pra ir no ginecologista, imagina quando tiver uma criança.
que a criança tá doente, que eu tenho que buscar na escola, né? Que é o caso de hoje, né? A Gio, gente, ó, só avisando, o bebezinho da Gio tá doente hoje de manhã e a gente. Então, né, ficava aquela. Dando os pratinhos, mas quando não há compreensão, que você falou, a gente fica tensa, né? A gente fica com medo da criança ficar doente, medo da criança precisar de alguma coisa, porque seu chefe vai ficar né, chateado com você, implicar. Gente, é um sentimento horrível mesmo. E eu também, naquela época, eu tinha muita ansiedade. Ansiedade crônica mesmo. Eu já parei em hospital de ansiedade e tal. Então, eu ia passar mal. Se meu filho, se eu já visse que meu filho tava com uma torcinha na noite anterior e eu teria que falar pro meu chefe que eu já ia começar a passar mal. Eu não tinha condições, sem condições de trabalhar para alguém com criança pequena. Não ia dar certo. E, Paty, e aí, basicamente, você parou de trabalhar por conta da pressão do trabalho, né? E aí você pensou, você naquela época você não pensou, talvez tenha sido meu chefe, eu vou buscar uma outra coisa, mas dentro dos anos do maternário você percebeu que realmente não tinha como encaixar o trabalho. Me conta mais essa parte, além da questão da religião, que também demanda muito da mulher, né? As questões da sexta-feira. Então me conta melhor quando você também olhou e falou, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi não trabalhar, porque não ia dar conta. Não, eu com certeza não ia dar conta. Aqui a gente não tem rede de apoio. Então, assim, eu também não estava trabalhando. Então, não dava pra também ter uma pessoa que ficasse cuidando. Eu tinha até um pouquinho de ajuda, mas a ajuda aqui não é que nem a ajuda do Brasil, que vem a babá e leva. Não. Ou a pessoa vai limpar a tua casa, ou a pessoa só vai cuidar da sua criança e não vai mexer no prato. É assim que funciona. Não tem condições. E é caríssimo. Então eu tinha ajuda naquela época de alguém limpando a casa, mas assim, não podia nem deixar a criança, sabe? Se eu ia no mercado, o quê? Dormiu, vou meia hora pro mercado e volto. Então era um negócio assim, que sempre, eles estavam sempre sobre as minhas asas. Meus pais não moram aqui, minha sogra não mora aqui, minhas cunhadas todas tem uma cultura um pouquinho diferente, mas também não julgo tanto, porque elas também estavam com as crianças pequenas, não tem obrigação, elas não estão nos meus pés, elas não têm obrigação também de me ajudar e tal. Então, não tinha ajuda, era eu e só eu. Meu marido sempre trabalhou muito, então assim, pagava todas as contas, pagava uma moça que me ajudava para limpar a casa, mas com as crianças não trocava uma fralda. Então era tudo comigo, tudo. Eu tinha que estar 24 horas com essas crianças. E a religião também, né? Coisa de eu cozinho até hoje, cozinho basicamente todos os dias. Não recomendo, tá? Pra quem é mãe. Pra quem tá começando essa jornada, não acostuma mal, porque meus filhos são muito mal acostumados. Então, assim, tipo, até hoje, estão marmanjos. Meu filho tá com 21 anos, minha filha 19. E se eu não faço janta, basicamente eles vão comer um cereal. Eles não são capazes de fazer, de se virar. Enfim. Então, também não seja super mãe também. Agora, assim, a voz da experiência diz, não faça tanto também. Que a gente tem, né, assim, eu tava até conversando com uma amiga esses dias, e eu falei, cara, como que a gente equilibra tudo, né? Porque quando a gente tá no Brasil, tem a educadora da escola, tem a funcionária da casa que ajuda, dá um carinho, mas aí tá ali naquele movimento da limpeza e tal. Tem a avó que mima. Quando você não tem ninguém, você tem que ser todos esses papéis. E é muito difícil equilibrar esses pratos. Como que você mima o seu filho, sendo que você tem que educar, você que tem que ensinar, você que tem que dar o exemplo. Então é o que você falou, né? Meus filhos são mal acostumados. Mas ao mesmo tempo, como que você faria diferente, né? Porque você tinha que cozinhar. A questão dos costumes e tal, a mulher cozinhar, era esperado de você, seu marido trabalhando e tal, aí você fica, gente, mas quando que eu ia ensinar isso? Quando que eu ia ter espaço pra falar, a partir de agora vocês fazem isso aqui? É muito difícil a gente virar essa chave tendo que ter todos esses papéis, né? E eu acho que ainda mais na comunidade judaica,
é mais esperado ainda, né? Que a mãe tem esse papel forte de, assim, a rainha da casa. Então, assim, vai cozinhar, vai fazer tudo aquele artesanal toda sexta-feira. Então, assim, é muito difícil você falar, não, a partir de agora vocês fazem vocês mesmos. E aí, essa chave é muito difícil de virar, né? É bem difícil de virar. Bem difícil. E aí, enfim, você sentia essa pressão mesmo, né? De a mãe que participa de tudo, a anfitriã dos jantares. E aí teve algum momento específico que você olhou e falou, não, não dá mais isso pra mim, eu tenho que voltar. Porque quando a gente vive, né, no maternário, a gente, né, tá ali infiltrada naqueles anos e até eu fiquei um ano de licença maternidade, e foi um ano que eu fiquei, assim, mergulhada com meu filho ali, 24 horas e tal. E ao mesmo tempo que era muito gostoso, às vezes, e esse podcast nasceu da vontade de falar, eu quero fazer uma coisa diferente pra mim, eu quero trabalhar em português de novo, porque, enfim, trabalho hoje em inglês e em francês aqui em Montreal. Eu quero voltar a fazer uma coisa que faça sentido pra mim. E veio a ideia do podcast durante esse mergulho aí da licença maternidade. Então, assim, teve algum momento, como foi da minha licença, que você falou, não, calma, gente, tô aqui há anos, sendo anfitriã há anos, mãe que participa, que faz tudo e tal, deu pra mim, preciso voltar pra Patrícia. Preciso fazer alguma coisa que seja meu. Teve algum estalo assim ou foi um processo? Não foi o estalo, foi desde o começo, assim, era uma coisa que, ok, eu queria, sempre quis ser mãe e adoro a função de mãe, mas ao mesmo tempo eu sempre trabalhei, então eu sempre me incomodou esse negócio de apesar de estar fazendo o que eu tinha que fazer, porque eu não dava, nem que eu quisesse, eu não conseguia fazer outra coisa. Eu acordava cedo e ia dormir exausta, então eu não tinha mais espaço no meu dia para isso, mas eu não estava feliz. Eu não estava realizada. E quando vinha a conta do cartão de crédito, era todo mês eu tinha um lembrete. Porque quando vinha a conta do cartão de crédito, eu tinha que prestar contas, né? Cada coisinha que eu tava pagando, coisa. Eu não suporto isso. Eu não suporto. Então, eu não vi a hora de. Eu preciso voltar a fazer dinheiro pra ter o meu cartão de crédito, não ter que prestar contas. Eu não quero ficar sentada aqui prestando contas. Então, essa era a pior parte. Meu pior pesadelo era quando vinha a conta do cartão de crédito. E eu não sou gastadeira. Mas é o sentimento, né, Paty, de, assim, realmente é o que você falou, como você sempre trabalhou, parece que você perdeu até a liberdade de comprar o que você quer no momento que você quer, sem realmente prestar conta. E quando a gente fala prestar conta, não é necessariamente, nossa, ela vive dentro de uma prisão. Não é isso, é que realmente, quando a outra pessoa está pagando tudo, você não consegue comprar o que você quer a hora que você quer, e é isso, né? Acaba que muda muito o conceito. Então, acho que veio desse lugar. Mas você também falou que trabalhava com administração e hoje meio que é outra área, outra coisa. E como que foi a ideia de trabalhar com turismo e planejamento de viagens? Você mencionou lá no começo que o Instagram era mato, né? Lá no comecinho, lá 2014, o Instagram era mato, você começou a postar umas dicas e tal, até assim de curiosidade, mas como que você olhou e falou, eu acho que é isso que eu quero fazer, ainda mais depois dos 40, né? Que bate ainda mais um medo e insegurança. Bom, eu tentei outras coisas antes de trabalhar com turismo, então eu via que as meninas aqui do meu bairro, né, amigas e tal, poucas trabalhavam, mas as poucas que trabalhavam tinham, assim, tipo, uma lojinha em casa, então vendia alguma coisinha em casa, coisa pra beber, ou coisinha pra casa, e tinham as próprias lojinhas. E eu comecei a fazer um negócio. Eu comecei com desbotando camiseta. Tava na época de desbotar a camiseta, fazer aquela camiseta rasgada. Comecei a rasgar um monte de camiseta. Não tive um cliente, não funcionou nada. E uma vez eu tinha uma amiga que fazia arts and crafts, depois da escola, né, para as crianças. Então fazia um pouquinho de artesanato, coisinhas assim. Eu falava, vamos fazer uma collab. Você faz umas tirinhas das camisetas desbotadas e eu vou fazer umas pulseirinhas que enrolam com os negócios. Era, sei lá, um negocinho, uma porcariazinha lá, uma pulseirinha que enrolava. Só que na época tinha uma outra
menina que eu conhecia, que era a mulher de um amigo do meu marido, que ela fazia uma joia mesmo, que era uma pulseira de couro. A ideia da pulseira não foi nem minha, foi da outra menina. Então, era uma pulseira de couro com um pingentezinho, assim, de ouro, enfim. Então, era uma joia. Então, a menina tava fazendo um arts and crafts pra criança, que era US$ 10, pegou uma pingente na porcaria lá e colocou um selinho. E com a camiseta rasgada. E a outra fazia uma joia, tipo, que era, sei lá, era uma boa graninha. E quando ela soube que eu fiz essa collab, começou a falar mal de mim pra todo mundo, e que eu tô copiando ela. E eu falei, nossa, já é tão difícil eu fazer amizade por aqui. E agora a mina vai queimar meu filme por causa de. Eu não quero saber de trabalhar com nada que seja talvez concorrência de qualquer pessoa, porque olha que horror. Veio, né? Começou a colocar gente contra mim por causa da pulseirinha lá. Eu falei, eu vou ter que trabalhar com o mercado brasileiro, porque ninguém aqui conhece os brasileiros, então não vou ser concorrente de ninguém. Então deixa eu pensar em alguma coisa para trabalhar com o brasileiro. Mas eu não sabia ainda o quê. Não sabia. E aí, começando com as diquinhas de Nova York e tal, começou o pessoal sempre pedir dica. Eu falei, como é que eu posso ganhar dinheiro nisso? Porque eu tô vendo que tá tendo uma demanda de alguma coisa aqui. Como é que eu ganho dinheiro nisso? E aí eu comecei a avaliar, ver as coisas. Já tinha uma menina que fazia roteiro personalizado, tinha umas duas meninas, mas era um público A. Então roteiro era uma coisa inalcançável, sabe? Era uma coisa assim, não, é só pra quem viaja e vai ficar no hotel de luxo. Eu falei assim, gente, mas por que só pra quem viaja e vai ficar no hotel de luxo? Porque esse pessoal vai usar motorista, não precisa tanto. Acho que o pessoal que vai pegar metrô precisa mais de um roteiro para como usar metrô, né? Então eu peguei uma ideia que já tinha e fiz do meu jeitinho. E aí eu comecei a fazer então esses roteiros. Eu popularizei meio que o roteiro personalizado por aqui, que era uma coisa que realmente não tinha. As pessoas não sabiam o que era roteiro personalizado. Toda vez que eu falava, mas você vai junto? Né? Então, não entendiam o conceito, tinha que explicar o que era nos primeiros anos e tal. Mas é assim que eu comecei. Eu acho que esse conceito príncipe, acho que até hoje um pouquinho, né? Quando o pessoal fala roteiro personalizado, o pessoal já pensa, nossa, mas é caro, mas pra quê? Não precisa, nossa, não, mas eu vou ver na internet, dica. Então, assim, se hoje em dia ainda tem um pouco desse conceito, imagina há um tempão atrás. Eu acho que realmente as pessoas pensavam, nossa, mas é muito chique, pra quê? Assim, eu vou pegar um mapa, né? Nossa, e realmente, a pessoa que tem um guia particular, um motorista, ela vai muito mais acessível ali, né? Lá a pessoa vai levar. Do que uma pessoa que vai ter que bater a perna, andar, metrô, ônibus, às vezes. Então, realmente, assim, foi uma ideia. Mas o que te assustou? Tem alguma coisa que te assustou no começo? Assim, nossa, é legal, assim, popularizar o roteiro, mas teve alguma coisa que você falou, nossa, não sei. Não sei se vai dar certo, que te assustou lá nesse recomeço, assim? Tava animada em fazer aquilo. Então, eu não. Eu tive algumas decepções. Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, aí a menina que fazia roteiro me bloqueou. E eu tinha também essa coisa, eu aprendi dessa maneira. Então, no começo também, aí que eu pensava, o pessoal fazer roteiro também, sabe? Então, hoje eu não vejo. Tô tranquila, mas naquela época, então, assim, levar meu primeiro bloco da menina, sabe? É uma coisa que machuca olhando pra trás. E eu fiz isso com outras pessoas também. Se eu fiz, alguém tá vendo isso aqui, desculpa, eu aprendi desse jeito, eu não faço mais isso. Faz parte, ainda mais, né, como a gente tá conversando, não é uma coisa recente. É quando a internet era mato, a gente também tava administrando. Também a gente não tinha hoje em dia a gente vê que tem lugar pra todo mundo, né? Assim, se a pessoa quer fazer roteiro hoje, vai ter você e vai ter outra pessoa e vai ter 1000 pessoas. Milhões agora, principalmente depois da pandemia. Exato, mas assim, naquela época realmente era pessoal o negócio, assim, né? Como assim você tá fazendo roteiro
É porque ainda assim, era esse negócio da internet, tava todo mundo meio que começando. E não só, eu acho que não só na questão de guia, mas assim, blogueiras, não sei o quê. Era uma competição muito grande. Era. Tava todo mundo começando e hoje em dia a gente já sabe que é muito diferente. E então, assim, você teve ali os blocos, os atritos, mas o que te deu confiança de seguir em frente, assim? Que você tava, querendo ou não, lutando contra a maré, contra as meninas, né, da comunidade, contra até a sua zona de conforto ali, né? Assim, não tava super confortável por conta ali do mensal, do cartão de crédito, mas você tava ali naquela situação há muito tempo, né? Assim, naquela rotina e tal. Então, o que te deu confiança pra seguir em frente? Pra falar, não, eu vou continuar e é isso que eu quero. Outra coisa também que eu fiquei, que foi difícil, além desse bloco, assim, é julgamento das pessoas. Então, julgamento das minhas amigas, né? Então, aí, o nome também, Orquina, né? Que pegou pra caramba, mas naquela época todo mundo ia na minha cara, minhas amigas. Ninguém botava fé, meu marido, ninguém botava fé em mim. Ninguém botava fé. Então, no começo, eu tava sozinha e o que me dava gás, realmente, ter 1 ou 2 clientes já me dava gás. Toda vez que tinha um cliente, já, ok, tá funcionando. Crescer seguidor também, então começou a atrair gente. Ok, minhas amigas não estão entendendo, minha família não tá entendendo, mas esse pessoal tá me entendendo. Os meus seguidores estão me entendendo. Então eu tinha o apoio de desconhecidos. Mas isso pra mim foi muito. Eu fui crescendo, sabe, toda vez, e não foi uma coisa, dei um boom. Não, sempre foi uma coisinha gradual, mas eu comemorava cada conquista. Então, ok, tô no caminho certo, tá crescendo, tá aumentando, tem mais gente, estão me contratando. E aí isso foi me motivando, E atualmente agora mudou, né? Agora, ai, que legal que você faz. Nossa, como? Que ótimo! Nossa, que trabalho maravilhoso! Mas ninguém viu que no comecinho eu tava realmente. E nenhuma das minhas amigas trabalhava. Nenhuma. Então também tinha aquela coisa de culpa também. Sim. E, Paty, hoje é o que você falou, né? Todo mundo hoje vê o seu sucesso e tudo mais. Fala, que legal que você começou e tal. Mas foi difícil pra você, no começo, acreditar em você mesmo? Porque é tão difícil quando a gente não tem tanto apoio, né? Assim, principalmente das pessoas próximas, né? Assim, nossa família. Então, teve algum, assim, um sentimento assim de, poxa, não sei se eu deveria continuar nisso, porque olha aí, ninguém acredita em mim. Ou você olha pra trás hoje e fala, nossa, ainda bem que ninguém acreditou, porque isso me deu mais força de continuar, e olha aqui onde eu tô. Meio que assim, esfregar na cara, às vezes, das pessoas, assim, olha aqui, tá vendo? Vocês não acreditaram? E olha onde eu estou. Como que é o seu sentimento? Nunca duvidei do que eu fazia. Nunca duvidei. E aí, eu achava que as pessoas que me julgavam mal, pode julgar, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que eu tô recebendo aqui no meu inbox, você não sabe o que eu tô recebendo aqui de teu cliente, teu feedback do cliente ter gostado. Ok, não quer entender, não entenda, você não é minha cliente. Então, assim, eu nunca duvidei. Nunca. Não preciso. Eu tava tão assim, querendo buscar um propósito além da maternidade, que eu tava tão feliz fazendo isso, tava tão gratificante pra mim. E é um trabalho gostoso também, né? Porque daí você vai. É um trabalho bom trabalhar com roteiro, porque quando você tá criando conteúdo também, você tem. Todo dia você tem coisa pra fazer. Amanhã eu tô indo à noite num lugar, visitar um lugar pra postar e tal. Então, assim, a gente tá o tempo todo fazendo coisa, a vida fica mais rica também. Era uma coisa que eu tava fazendo pra mim. Tava entrando um dinheirinho, não tava pagando minhas contas, mas tava entrando um dinheirinho. Então, pra mim, eu tava super realizada. E, Paty, tirando o julgamento que você falou, né, das pessoas próximas, também, de novo, né, o Instagram era mato. Então, como que foi, assim, meio que dar a cara a tapa ali, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão jogando um pouco mais de hate do que no passado. Acho que essa coisa de se esconder atrás de tela é muito maior hoje em dia do que era no passado. Mas ainda assim, você tava abrindo o novo ali pra pessoas que você nunca viu na vida. Como que foi, assim, literalmente dar a cara a tapa? Teve
claro, né, teve pessoas que se interessaram, fecharam com você, 1, 2 roteiros, foi começando a crescer, mas tiveram pessoas online, assim, que te magoaram de alguma forma, pessoas aleatórias, né, anônimas, que te colocaram um ponto de interrogação na cabeça e que não fizeram você desistir porque você estava super motivada, mas além da família, pessoas aleatórias ali, anônimas, te mandando mensagem. Eu não sei se isso aconteceu, mas às vezes assim machuca, né? A gente receber esse tipo de mensagem que, enfim, não te conhece e você já tá julgando horrores aqui. Enfim, querendo ou não, você estava se expondo muito ali naquela época, né? Como que foi? Eu acho que as coisas pioraram. Pandemia. Eu acho que foi. Eu acho que antes era tranquilo. Antes era uma coisa que eu ia lá, postava as coisas de Nova York, o pessoal curtia, nananã. Pandemia foi o momento que eu começo a me abrir um pouquinho mais. No começo eu também nem falava que eu era judia. Eu tinha receio de falar que eu era judia, porque eu achava que, mas aí se alguém é antissemita, sei lá o quê, eu vou perder seguidor. E hoje eu penso assim, não, eu sou judia. Se você não gosta de judeu por algum motivo, você realmente não deveria me seguir. Porque, né? Enfim, então eu comecei a pensar mais nisso. E aí eu comecei a sentir também, não só em relação à religião, mas em relação a tudo, polarização mesmo, polarização. Então, na pandemia, quando a gente, né, não dava para fazer muito conteúdo de Nova York, eu comecei a me abrir mais, contar mais da minha vida, mais, né? Então teve uma época que eu tava. No começo foi super difícil, para mim o meu negócio parou completamente, então no começo, ok, depois, o que eu posto, o que não dá para postar sobre viagem, então eu começo a postar sobre mim, e às vezes eu tava meio mal, que, essa pandemia não acaba, né? E aí eu comecei a receber, gente, agora, teve um que eu não esqueço, agora não é nho-iorquina, agora é covidina, eu só falo de covid, sabe? Então, assim, eu fico assim, poxa, gente, eu tô aqui expondo que eu não tô bem, que sei lá o quê. Então, sabe, eu sou uma pessoa também, não é só jogar dicas e nananã. Então, acho que teve uma mudança nessa fase. E aí, eu acho que eu tive, com a polarização, você tem pessoas que são mais conectadas a você, então meus clientes eram ainda mais fiéis, mas eu também tive gente que pedi gente. E eu acho que continua até hoje, né? Aí vai mudando o assunto, aí tudo. Às vezes até um show de música de algum artista brasileiro que tá vindo pra cá. Uma vez eu fiz. O Museu de Cera me convidou porque era pra ter a escultura da Anitta. Falei, nossa, que legal! O Museu de Cera me convidou, e é um evento com a Anitta, e nananana, e fui convidada, eu vou ver ela de perto. Eu tô aqui há muito tempo, então eu não sei o que acontece, não sei o que o pessoal pensa sobre as pessoas. E eu fui, e quando eu fui e postei, nossa, eu fiquei assustada. Essa mulher não representa, nanana. E aí começa coisa política, né? E às vezes eu nem sei se postar sobre alguém é político ou não, né? Então eu comecei a me assustar realmente, a coisa começou a ficar mais tensa após pandemia, eu acho. E continua até hoje. E, Paty, como que você lida com isso? Assim, quando alguém comenta, por exemplo, esse tipo de comentário, nossa mulher não representa e tal. Normalmente você ignora e fala, se eu responder vai ser pior? Ou você é o do tipo que, assim, vai lá e responde? Porque, assim, eu meio que já sei essa pergunta, essa resposta, porque eu te sigo. Mas é importante, eu queria saber, assim, como que você decide responder alguém. Porque tem vezes que você fala, gente, nem vou responder, porque olha o comentário dessa pessoa, não vou nem perder, vou apagar o comentário, vou dar bloco e vida que segue. Mas às vezes a gente fala, gente, mas que absurdo, e você quer responder. Como que você lida com isso hoje em dia? Olha, eu sou meio desbocada. Eu sou. Às vezes eu tento me controlar. Não, eu vou.
Não vale a pena, né? Não vale a pena. Mas às vezes eu fico pensando, gente, mas às vezes é um nível de desrespeito tão grande. Eu não vou deixar essa pessoa ficar. Essa pessoa nunca vai ser meu seguidor. E se tem alguém que me segue, que concorda com esse tipo de comportamento, vá, vá. Então, assim, quando eu tenho tempo, assim, é um passatempo pra mim. Quando eu tenho, eu dou umas brigadinhas. Mas Mas eu tento me controlar. Porque também fica chato, né? O pessoal tá no meu Instagram pra me escutar sobre Nova York, não sobre. Então, assim, eu tive umas épocas que eu também ficava nos stories, falando. Não, agora eu dei uma. Tento me controlar. Mas às vezes eu alfineto. Não, porque realmente, né? Às vezes eu vejo assim, eu falo, gente, o pessoal realmente. É o que eu falei, né? Se esconde atrás de um nome, de um perfil e acha que tem direito de falar qualquer coisa, né? Tá fora do controle. Tá Tá fora do fora do controle. controle. E eu acho que quando a pessoa é mais jovem e tal, eu acho que até a pessoa tá mais, né? A gente normaliza muito isso. Mas quando a pessoa vem dessa época do Instagram, que era tudo muito novo, e pra chegar nesse ponto de ficar recebendo mensagens assim, realmente é muito difícil administrar. Não faz o menor sentido, né? Começando por aí. E desmotiva muito a gente, né? Assim, você fala, nossa, mas eu fui no evento que me chamaram, me convidaram, que eu achei super legal. E as pessoas, ao invés de focar nisso, de, pô, independente de você gostar dela ou não, querendo ou não, se fizeram a estátua dela, ela representa alguma coisa, se você gosta ou não, né? E eu fui chamada pro evento. Então, não é que eu decidi ter a estátua da Anitta, eu só fui chamada para cobrir o evento, para participar. E eu acho que as pessoas não conseguem nem, às vezes, ter o discernimento Não. de entender que, assim, você não tinha nada a ver com a escolha de colocar a Anitta ali. Você foi lá convidada porque era uma brasileira que estava, né, inaugurando uma estátua. Então, assim, eu acho que as pessoas não conseguem nem ter essa capacidade cognitiva, né, de diferenciar o que é o seu trabalho, o que você consegue fazer. Enfim, também não sei nem se as pessoas descontam em você enfim, alguma lei que passa, alguma novidade, se as pessoas meio que falam, não, elas brigam com você como se fosse sua culpa. Isso acontece de alguma forma, não sei. Às vezes acontece, mas eu não. Aí eu já não ligo. Aí eu já não ligo. E, Paty, olhando pra trás, o que você acha que você teria feito diferente? Se tem alguma coisa, o que foi essencial pra dar certo? E o que foi essencial pra dar errado, pra que você recalculasse a rota pra estar onde você tá hoje? Eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que eu fui aprendendo no caminho e eu acho que assim seguir as coisas. Eu tive algumas mudanças. Com a pandemia aprendi bastante coisa também, mas acho que faz tudo parte do processo. Eu não me arrependo de nada em relação a isso. E eu acho que eu também tinha que ter dado esse tempo para os meus filhos também. Eu acho que foi importante. Teve uma época. Teve um período, esse período onde eu comecei a trabalhar mais, eu ficava muito no celular. E eu ficava 100% com eles. E aí eu transito para 100% do celular. Essa transição, celular se envolve muito, né? Se começa talvez isso eu moderasse um pouquinho, eles sentiram essa. Foi de uma hora para outra que eu comecei, sabe? Aí suga, aí começa, o pessoal manda mensagem no WhatsApp, aí você fica o tempo inteiro no celular. E você meio que, né? De repente, aquela mãe que ficava lá o tempo inteiro, levava para todos os negócios, né? De repente essa mãe, ok, deu, agora eu vou fazer minhas coisas. Então acho que talvez algo um pouquinho mais gradual seria o ideal, se eu pudesse definir uma coisa que realmente eu poderia ter mudado. Mas de resto. Era a minha próxima pergunta, assim, como que foi essa transição? Porque, enfim, você falou que foi de pouco em pouquinho, né? Não foi assim, nossa, boom, 1.000 clientes em uma semana. Foi 2, aí 2, e aí foi indo, né? Então, como que foi essa transição também pros seus filhos? Então, me conta um pouco mais de, assim, ter a mãe presente, 100% presente, cozinhando ali, levando nos esportes, na escola e tal.
E aí, assim, do nada, né, com muitas aspas, a mãe que trabalhava, que não saía do celular, que precisava sair de casa pra conhecer aquele lugar e tal, que antes não precisava. E que começou a equilibrar, porque olhando assim, outras mães que estão ouvindo a gente, potencialmente tem ali perto dos 40, também quero me reinventar, mas e aí, meus filhos? O que eu faço com os meus filhos? Como que eu encaixo esse trabalho com maternar, sendo que era só maternar? Como que foi pra você essa transição? Que dica, assim, que você daria pra uma mãe que tá nesse período? Então, a internet, o Instagram, o TikTok, o que quer que seja, ele suga. Ele suga. Então você fica com aquela coisa de fazer conteúdo, e você tem que fazer conteúdo, e aí vem as mensagens, aí você tem que responder todo mundo. E o WhatsApp, se você tem um WhatsApp conectado com o seu Instagram, repense. Pra mim, a pior coisa era o WhatsApp. O tempo todo o WhatsApp. De gente, sabe, perguntando coisa, o tempo todo, e eu respondendo, nananã. E aí isso foi uma mudança que eu fiz durante a pandemia, porque eu também fui começando e fui fazendo, e eu não tive tempo para parar. Aí o negócio pega, e eu não tive tempo para parar, para me reestruturar, né? Então eu trabalhava sozinha, eu trabalhava das 3 da manhã até 11 horas da noite, eu ficava lá fazendo roteiro e todos os posts do Instagram e responder. Eu fazia tudo sozinha. E com a pandemia, aí eu comecei ok, eu tô ganhando X por ano, isso não dá para pagar funcionária, e não tá valendo a pena. Então, no finalzinho, assim, quase lá no finalzinho, pertinho da pandemia, eu já tava assim, não, alguma coisa tá errada. Porque eu trabalhando demais, eu não saio do celular, e sei lá o que, pra isso. Então, eu comecei a estudar muito, comecei a fazer mentorias, fazer um monte de cursos e tal. Hoje eu dou mentoria, inclusive. Eu comecei a fazer um monte de mentoria, e aí eu falei, não, isso aqui tá errado, eu tô cobrando muito pouco pra isso, isso aqui tá... eu tô disponibilizando meu WhatsApp pra todo mundo, isso é loucura. Então hoje eu tenho um serviço específico, só se você é cliente VIP que você tem acesso ao WhatsApp. Você não tem acesso ao WhatsApp. Mas eu quero... Se você quer WhatsApp, você tem que pagar um serviço VIP. Porque eu tenho que filtrar. Porque senão... Aí eu comecei a contratar gente também. Então, assim, ok, no começo foi meio difícil, porque, né, você tem que contratar, você tem que pagar o salário e tal. Mas é o único jeito. Quando você começa a crescer, você tem que delegar. Morria de medo de delegar, mas você tem que delegar, você tem que fazer essas coisas, porque senão não dá pra ser mãe. Não dá. E você sentiu essa sobrecarga especificamente por conta da maternidade, né? Porque às vezes a gente sente essa sobrecarga por nós. Porque a gente tá cansada, porque a gente não tá... O celular, não estou dando conta do celular. Mas quando você teve esse conceito de, nossa, não tá dando. Como assim a conta não tá fechando e tal? Veio pelos seus filhos, pelo maternidade, falar, nossa, mas eu não tô nem ficando com os meus filhos. Quando que você percebeu, assim, que não, calma, tem alguma coisa errada? Quando todo mundo começa a reclamar. Eu vejo eles no celular. Mãe, mas você tá o tempo todo no celular, o que você tá falando? Marido reclama, todo mundo. Então, em casa, o negócio não tava indo bem. Depois de um certo período. E aí eu falei, não, alguma coisa a gente tem que mudar. E aí, essa questão que você falou, Paty, eu fazia todos os almoços, fazia todas as refeições e tal. Isso não parou, né? Você continuava ali sendo a mãe, a dona de casa, e agora tendo o seu negócio. Então, eu imagino que tenha sido uma fase muito pesada, né? Assim, não sei que horas que você acordava e que horas que você dormia, mas imagino que parecia dias, assim, que você precisava de 48 horas em um dia só pra conseguir fazer tudo. E apesar de todo mundo, né, reclamar, a gente também se sente muito numa sinuca de bico ali, né? Gente, mas como que eu dou conta de tudo sem terceirizar? E aí essa escolha de terceirizar, de delegar, veio por conta da maternidade mesmo? Eu sabia que eu tinha que terceirizar e delegar, mas eu nunca fui uma pessoa que consegui... não vinha fácil pra mim. Ninguém vai conseguir fazer que nem eu. Não confio, eu vou fazer, a pessoa vai fazer o negócio igual. Então, assim, eu tinha problemas assim, comigo mesma de não conseguir delegar.
E aí eu tive que ter mentores que falaram, não, eu peguei uma mentoria pessoal, né, personalizada. Ó, eu sei qual que é o meu problema. O problema agora é esse. Eu preciso delegar e eu tenho tais e tais problemas. Então eu peguei uma pessoa que era fazia uma terapia lá comigo, ó, não, você tem que, isso aqui você tem que tirar, né? E aí ele me ensinou como, né, delegar e que como, né, fazer isso de uma maneira certa, né, não tacar o trabalho todo, dividir, segmentar o trabalho, enfim. Então ele me ensinou como fazer isso. E aí, nossa, foi assim, Libertador, de certa forma, né? foi. E Paty, seus filhos já estão grandes hoje, né? Então acho que é outra, eles têm a vida deles também, né? E tal. Mas como que você, hoje em dia, você é enorme, né? Assim, faz tour a pé. Então também tem outras demandas que antes não tinha. Você sente que hoje é mais fácil, porque eles estão mais velhos, claro, né? Quanto mais novo, mais dependente, né? Que eu tava até falando com você. Ai, meu filho só quer a mãe, só quer a mãe, só quer a mãe. E fica grudado, assim, sabe? Porque ainda não entende, tem menos de 2 anos. Mas quando eles crescem, vai ficando um pouco mais fácil, porque eles também vão se tornando, né, adultos, enfim, funcionais. Mas pra você hoje, ainda assim é um pouco pesado, a demanda de tudo, ou você já aprendeu a equilibrar os pratinhos? Um pouco pesada, mas eu gosto. Eu gosto de ter um dia. Então, a Jo hoje não conseguia. Ela queria trocar. Pra mim, fica. Meus dias, semana, eles são hora a hora. Eu tenho hora pra tudo. Eu tenho minha metodologia, mas assim, eu tenho. Começou a semana, já semana que vem eu já tenho, assim, que seja um bloquinho de hora pra. Eu faço tudo em bloquinhos. Bloquinho de hora pra cozinhar, um bloquinho de hora pra responder e-mail, um bloquinho de hora pra. Então tem os meus bloquinhos de horas que eu adoro. Eu gosto de viver assim, eu gosto de acordar com um propósito, saber que eu vou acordar de manhã eu tenho uma lista de coisas pra fazer. É meu estilo, eu curto. Mas fica muito mais fácil. Até ano passado, eu tinha que levar e buscar o meu de 15 anos na escola. Ele estava numa escola meio longe e tal. Era a última coisa que ainda que eu tinha que fazer rotineira todos os dias. E aí, hoje, esse ano ele trocou de escola e agora ele vai de ônibus. Então, eu falei, ó, esse ano eu falei, nossa, carta de alforria. Mas, né, eu guardo com carinho esse levar e buscar ele na escola, porque eu sabia que era a última coisa que estava me prendendo daquela minha fase de cuidar dos filhos, assim. Então, né, era gostoso, eu ficava conversando com ele. Então eu guardei com carinho, porque eu sabia que ia terminar. Mas é muito bom quando não tem mais nada. Até para começar a fazer o tour eu tinha que me comprometer, né? Uma vez por semana. E eles ainda, né? Quando eu comecei, eles ainda. O meu de 15, ele tinha 5 anos, 6 anos, ele era pequeno. Então, ainda assim, ele ia na escola e tal, mas assim, toda terça-feira, será que ele tá doente? Né? Então, aquela preocupação, né? Porque eu tinha que fazer o tour. Eu tinha um comprometimento com a pessoa. Mas e se meu filho estivesse doente? Meu marido está trabalhando. Quem vai buscar na escola? Eu sei que ele já estava mais ou menos assim. Eu falei, não, prefiro que você fique em casa, porque não vou ter como te buscar na escola. Mas no começo foi difícil. Eu até demorei alguns anos para aceitar fazer tour guiado, porque eu tinha esse medo. Sim, a gente não tem rede de apoio, né? Então, assim, é muito complicado quando é isso mesmo, assim, será que tá doente? Será que não tá doente? Será que eu desmarco? Será? Porque a gente realmente não tem como falar, ô mãe, vem aqui, fica aqui com ele que eu tenho tour, vem cá que eu tenho que trabalhar. Enfim, fica 100% nas nossas costas, né? A não ser que seu marido conseguisse tirar o dia, mas às vezes é muito mais complicado, porque o meu marido trabalha de casa, então meio que a gente consegue, tá bom, vamos fazer como que a gente vai fazer? Se fica doente, quem que tira o dia? A gente consegue administrar, mas quando a pessoa sai pra trabalhar, é muito difícil com o chefe. Realmente, assim, a gente fica nessa tensão, né? Então, imagino que É tensão, é tenso.
a questão principalmente dos guias em pessoa, né? Porque você tá ali mexendo com um sonho de alguém, né? Que tava que foi Que pra não Nova tem nada a York. ver com isso. Meus filhos não tem Exato, nada a ver com imagino. isso. Uhum. Imagino que tenha sido bem, assim, não assustador, mas uma tensão, né? E hoje em dia, com certeza, é outro, né? Eles já são maiores, então ficou doente, fica aqui em casa, tá tudo certo, Tava uma sopinha. pega na geladeira. Então, assim, é bem, bem diferente, né? Mas, como eu te perguntei, né? Se hoje ainda é um pouco mais leve, você falou que ainda é pesado. Mas é pesado por conta da maternidade, dos pratinhos que você tem que equilibrar, ou porque agora você sente que não tem tantas demandas do maternar, mas você ainda quer crescer? Assim, quais são... Exato. Então, o que eu tiro de um, eu coloco em outro. Então, tirei o... Eu também tô numa fase... Eu fiz 50 esse ano. Então, eu tô numa fase também... E faço terapia também. Aliás, recomendo todas as mamães aqui fazerem terapia. Há muito tempo. Terapia é muito bom. E a minha terapeuta, mas o que você faz por você? E o que você faz por você? E sei lá o quê. E eu não tinha tempo de fazer ginástica. Então, assim, eu tiro, ok, não preciso mais levar meu filho todo dia na escola, mas agora eu tenho uma lacuna agora de manhã, ok, agora eu posso fazer ginástica de manhã. Né? Então eu começo a adicionar coisas que. Eu também acho que quando você tá aos 50 anos, você já tá quase. Não é que você tá velha, mas você já começa a ver, nossa, mas. Ok, começa os efeitos da menopausa. Quanto tempo eu vou aguentar? Quanto tempo eu vou aguentar ficar andando, ficar nesse ritmo? Eu não sei se 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas não muito mais que isso. E faz 10 anos que eu tô trabalhando com isso. Então, vai rápido o negócio. Então, eu quero aproveitar. Eu quero, agora que eu tenho disposição, só que eu quero aproveitar o máximo que eu posso, trabalhar o máximo que eu posso, juntar para poder depois aproveitar depois. Eu tiro dali e ponho aqui. Mas eu acho que é ótimo, Paty. Assim, claramente você é muito apaixonada pelo que você faz. E se você tem saúde e disposição, e agora, assim, os filhos, essa demanda dos filhos, é agora mesmo que a gente, né, fala, não, agora eu consigo botar mais energia nisso. E isso reflete enfim, no seu negócio, que claramente, assim, não para de crescer, é uma demanda imensa, como você falou, teve até que terceirizar, né, colocar para tirar de você, para que continuasse crescendo. Mas se você pudesse voltar e conversar com a Paty, de 39 anos, ali, quase ali, quase abrindo o Instagram, quase colocando essa ideia pra jogo, o que você diria pra essa Paty? Vai fundo. Vai dar tudo certo. Uhum. A gente nunca imagina, né? É o que você falou, 10 anos atrás parece muito tempo, né? Mas, assim, e é muito tempo, mas parece que você começou ontem. Assim, é uma impressão que parece que você começou ontem, mas, gente, já faz 10 anos. E cada vez mais, né? E eu queria que você também falasse para outras mulheres que estão nesse dilema, assim, se você tivesse uma dica, um conselho, que estão nesse dilema de se inventar, assim, fazia uma coisa no Brasil, vim pra cá como uma imigrante ou expatriada, e tô querendo fazer isso aqui, que é muito diferente do que eu fazia antes, mas eu não sei, é maternar, não sei se vai dar certo, julgamentos, enfim, eu queria que você desse um conselho para que talvez alguma mãe que seja aí nesse chove não molha, que tomasse uma decisão ou que aprendesse alguma coisa, talvez. Acho que a coisa mais importante é ver o que você gosta. E isso te faz feliz. Então, para mim, sempre gostei. Há 10 anos que eu faço, mais de 10 anos que eu faço isso e amo trabalhar todos os dias. Então, ter certeza que é algo que você realmente ama. Meu marido falava, agora que você não precisa pagar as contas, faz algo que você ama. Ele sempre falava isso, sabia? Agora eu tô fazendo algo que eu amo. Então, às vezes a gente não sabe o que a gente ama. Tem um negocinho que você pode olhar na internet, chama Ikigai. É só colocar no Google Ikigai e aí com isso é um primeiro passo para você entender o que você realmente ama. E eu acho que é com internet, com rede social, do zero você consegue ter ferramenta de começar a falar sobre o que você ama, mostrar o que você ama, e acho que
ter a flexibilidade é importante. Para quem é mãe expatriada, acho que essa coisa de você ter o seu próprio negócio é importante. Porque a gente tem as coisas no meio do caminho, às vezes, né? Um feriado, ou a gente tem criança que está doente, ou a gente tem que ir para escola, tem as férias escolares, né? O período das férias escolares que eles estão em casa, não dá para largar. Então, fazer uma coisa que te dê uma flexibilidade, mas é possível fazer isso. Ver o que tem na internet, ver como as pessoas fazem, se inspirar nas outras mães e ir em frente, não desistir. Não desistir, não olhar para julgamento, se tá te fazendo feliz, mesmo que seja no começo você não ganhe muito, mas fiz uma venda, celebrar cada coisinha. Vale a pena. Mas isso, óbvio, né? Eu tô falando para as mulheres que não precisam pagar as contas, o que é um lugar de privilégio que eu tenho. Tem muita mulher que tem que pagar as contas. E aí, se você tem que pagar as contas, eu acho que também isso me possibilitou, né, correr mais riscos. Eu não tenho que pagar as contas, então eu posso arriscar. Se der certo, deu certo. Se deu errado, deu errado. Quem tem que pagar contas está numa outra situação, infelizmente. É uma situação mais difícil, com certeza. Sim. E, Paty, pra gente finalizar, óbvio que eu não vou perder a oportunidade de fazer uma entrevista ping-pong aqui com você. Turismo de Nova York. Então vamos lá. Assim, rapidinho, tá? Pra gente finalizar a nossa entrevista aqui. Melhor bairro pra se hospedar em Nova York? Melhor bairro para se hospedar, se você tem dinheiro para se hospedar lá, porque né, é o mais caro, assim, eu ficaria no Soho ou no Chelsea. Tá. Sorro. No Sorro, melhor. Um restaurante que não pode faltar no roteiro. Eu sempre coloco o Tony's de Nápoles. Ainda mais pra quem tá vindo com filhos e tal pra cá, é uma cantinona, então você pede um prato, dá pra família toda. É imenso e adoro o Tony's de Nápoles. Todos os meus clientes adoram. Um passeio gratuito que todo turista deveria fazer. Passeio turístico que todo turista devia fazer, gratuito. Passar a noite na Times Square. Apesar de ser muvuquento, você tem que ir na Times Square. Então acho que todo mundo tem que ir lá, ir na loja da M&M. E com criança, né? A gente tá falando com mães com criança. Não, você tem que levar. Seus filhos vão adorar. Meus filhos chamavam o Times Square de M&M City, porque tinha o letreiro da M&M. Eles adoram. Eles adoram os letreiros, então acredito que a maioria daí é mamãe vindo com criança. Times Square, eles vão amar. O clássico, né? Uhum. E qual o ponto turístico mais superestimado? Times Square. Caótico, sim. Necessário, sim, porém... Ou a estátua também. Acho que é o que mais decepciona as pessoas, um pouquinho sem graça. Mas, primeira vez pra cá, você vai ter que ver a estátua. Mas também é bem bobinho. Né? E qual que é aquele escondidinho, lugar secreto, que quase ninguém conhece, mas é muito interessante? Olha, lugarzinho secreto que quase ninguém conhece, mas é muito interessante, eu acho que é o bairro de Williamsburg, que é um bairro que eu faço tour lá no Brooklyn. É muito, quase ninguém conhece, é muito legal lá, muito lindo, novinho, bonitinho. E a melhor época do ano pra visitar Nova York? Olha, qualquer época que não seja inverno friozão, tá bom. Então, eu não gosto. Eu acho que começa na semana do Natal. Não venha na semana do Natal. É lotado. Então, quer ver o Natal? Vem no comecinho. Então, semana do Natal até final de março, que é inverno, é ruim. O que é o problema, né? Porque a maioria das pessoas com criança viaja nessas férias, porque é as férias de janeiro. Mas com criança é difícil. Eles gripam, viu? É bem frio. E quando eu faço o roteiro também com as crianças e tal, eles gripam mesmo. Ficam bem doentinhos. Leva. Se não tem outro jeito, leva os remedinhos. Leva a amoxicilina, fala com o pediatra e traz uns remedinhos, porque às vezes dá um negócio no ouvido.
Não, e é frio, né? Assim, as pessoas talvez não entendam. Bom, aqui em Montreal eu entendo bem. Realmente, bater perna muito tempo fora é meio inviável, sim. E se tiver neve, a locomoção até andar na neve, quem não andou em neve, né? É muito difícil. Parece assim, pensa andar na areia. E andar, e aí você vai escorregando e tal. Então, acho que as pessoas não pensam na beleza da neve, o que é muito legal, mas quem mora aqui, aí, a gente sabe que às vezes a neve é super legal, mas quando também começa a derreter, enfim, um saco. Então, acho que é compreensível. E pra gente terminar, Broadway ou museus? Se você tivesse que escolher, assim, um ou outro, qual você escolheria? Bom, Broadway é uma atividade assim que vai rapidinho, né? Museu dá pra. Mas é difícil um ou outro. É difícil um ou outro. São completamente diferentes. Tem vários tipos de museu, né? Mas o museu é uma coisa que você pode fazer o dia todo. E a Broadway é só a noitezinha. Então, e também pra quem tá vindo com criança, então só a noite não vai ser o suficiente, né? Você precisa deixar essa criança se movimentando durante o dia. Então, museu, tem muita gente que vem com criança pequena também que acaba não vindo na Broadway, porque é caro. E a criança tá cansada, já tá fazendo. E só pode, se é menor de 4 anos, só pode Rei Leão, Aladdin, e é tipo Disney, né? Então, Sim. dá E pra pensar um pouquinho. natural é tão legal aí. É muito legal, dá pra ficar o dia inteiro. Dá pra ficar o dia inteiro. E assim, pode correr, né? Assim, Uhum. dá bastante coisa pra fazer. Então, super. Também recomendo o museu, principalmente. Mas o Broadway eu acho que é legal. Mas se você ficou o dia inteiro batendo perna, a última vez que eu fui pra Nova York, realmente, assim, a gente ficou o dia inteiro batendo perna. Acho que a gente andou, sei lá, 20 quilômetros. E aí no final do dia a gente ia ver Hong Kong. Assim, eu tava assim, penando pra ficar acordada no musical. E aí você tava tão cansada, e é tudo escuro. Então, assim, foi isso aqui que eu não fechei o olho e falei, vou tirar aqui uma sonequinha. Sim. Assim, ao mesmo tempo que era muito legal, era um momento que o corpo ufa, né? Então, eu acho que até fica aí uma dica, né, pras mães. Se você realmente for levar na Broadway, não faça atividades durante o dia que cansa muito, porque Ou realmente... leva na matinê. Não são todos os dias que tem, mas leva na matinê. Porque é muito cansativo no fim do dia bater perna, andar, fazer muita coisa e no fim do dia ainda sentar, né? Tudo escuro e sair super tarde também, que acaba, pelo menos eu não lembro que horas que acabava, umas 10 da noite, 11 da noite. É tarde, né? Então, realmente, acho que pra criança os museus podem ser mais interessantes. E pra criança também, a viagem pra Nova York ela acaba sendo um pouquinho mais cara, porque você tem que, no inverno, porque você tem que incluir esses lugares fechados, então você tem que pagar pra essas coisas. E se você vai no verão, se você vai numa época que tá um clima mais ameno, tá cheio de parquinho no Central Park, coisa gratuita, então você não precisa complementar com essas coisas fechadas. Então, no inverno você vai ter que sempre pensar em coisas fechadas para levar teus filhos, e aí isso acaba custando. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!